Então, vou colocar minha apresentação aqui, tá? Acho que deve estar entrando agora. Estão todos visualizando a apresentação? Sim, estamos visualizando. Tá, muito bem. Então, posso começar? Sim, pode começar. Tá, ok. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Gameleira pelo honroso convite para estar aqui trocando experiências com vocês. Muito obrigada. E aqui é a minha declaração de conflitos de interesse. Eu não tenho conflitos de interesse para esta apresentação. Bem, basicamente, eu irei revisar os aspectos gerais da SUDEP desde a sua definição, passando pela epidemiologia, introduzindo o tema em mais ou menos 15 minutos, para depois passar a palavra para o Guilherme, que abordará propriamente o tema do nosso encontro de hoje. Então, vamos falar um pouco rapidamente agora do que é o SUDEP, a epidemiologia, a magnitude do problema, fatores de risco, como prevenir e, por fim, o papel do neurologista. Mas o que é SUDEP? É a morte súbita, inesperada, não traumática, sem afogamento, de um indivíduo com epilepsia, testemunhada ou não, na qual a necrópsia não revela qualquer causa anatômica ou toxicológica. Portanto, é um diagnóstico de exclusão. Em resumo, é quando uma pessoa com epilepsia morre subitamente e prematuramente, sem que uma causa mortis tenha sido encontrada, com ou sem crises associadas. E a sua nomenclatura não estava uniformizada até 2012, quando o Lina Nacheff e colaboradores organizaram as seguintes definições: de SUDEP definitiva, quando existe quando o diagnóstico é acompanhado de uma necrópsia; provável, quando não há necrópsia, porém a clínica foi sugestiva; e possível, quando, além de não ter a necrópsia, ainda tem uma outra causa potencial, podendo confundir o seu diagnóstico diferencial. E quem tem SUDEP? A epilepsia, por si só, pode aumentar em até 10 vezes a chance de mortalidade do indivíduo, sendo o SUDEP uma de suas principais causas. Outras causas são acidentes decorrentes das crises, comorbidades, status epilépticos, etc. A SUDEP é rara, mas não deve ser ignorada. E desde as suas primeiras descrições, vejam lá no século XIX, ela ocorre em aproximadamente 1 a 2 casos por 1.000 pacientes por ano, chegando até a 1% dentre aqueles com epilepsias mais graves farmacorresistentes. Ela parece ser mais rara em crianças, embora estudos recentes de Keller e inclusive populacionais, como o sueco dos Svensson, a referência está aí na parte inferior do slide, né? Vem evidenciando que a incidência em crianças pode ser até semelhante à dos adultos, e na verdade é mais desconhecida ainda, né? Bom, e aí, assim, somente para colocar essas taxas e perspectivas, né, eu fui procurar aqui algumas taxas, né, do Brasil. Então, assim, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, o IPEA, nas últimas décadas, o Brasil chegou a registrar uma taxa de óbitos no trânsito de 0,5 por 1.000 por ano, sendo que o de SUDEP é de 1 a 2 casos por 1.000 pacientes com epilepsia por ano, tá? Então, só para a gente tentar colocar em perspectiva. E a taxa de homicídios no Brasil, nas últimas décadas, ela foi registrada como 0,3 por 1.000 habitantes por ano. Então, veja que a tua chance, né, de ir a óbito na estrada ou de ser assassinado, ela não é muito baixa não, viu? Bom, e são diversos os fatores de risco candidatos para a SUDEP que podemos agrupar em 2 grandes grupos. Os não modificáveis, que é ser do sexo masculino, ser jovem entre 15 e 45 anos, início precoce da epilepsia, e, portanto, aí levando a uma longa duração da epilepsia, e aí, claro que quanto mais tempo de duração da epilepsia, maior o efeito acumulativo das crises sobre
o coração, né, sobre todos os outros sistemas do corpo do indivíduo. A epilepsia farmacorresistente, epilepsia extratemporal, a genética também, né, por exemplo, se o paciente tiver uma canalopatia, como a síndrome do QT longo, que pode levar, né, a alterações não só cerebrais como cardíacas, e comorbidades psiquiátricas como psicose. E dentre os fatores de risco modificáveis, no lado direito do slide, que vocês podem ver, o mais importante de todos é a presença de crises tônico-clônico generalizadas. De modo que a simples presença de uma ou duas crises tônico-clônico generalizadas ao ano já confere um aumento do risco de SUDEP em 5 vezes. Então, esse é o fator de risco mais importante. Mas também temos como modificáveis, ou seja, onde o médico e o paciente podem agir, a alta frequência de crises, a presença de status epilépticos, a presença de crises noturnas durante o sono, níveis subterapêuticos dos medicamentos anticrises, dormir em pronação, dormir sozinho sem supervisão, a politerapia e o consumo de álcool e drogas. E, de fato, baseando-se nos fatores de risco melhor estabelecidos, eu destaco aqui o primeiro Practice Guideline em SUDEP, realizado pela American Academy of Neurology em conjunto com a American Epilepsy Society, publicado em 2017, e que lista aqueles fatores de risco com a melhor evidência na literatura. Então, temos aqueles fatores de risco que aumentam o risco de SUDEP, com odds ratio acima de 1, como vocês podem ver aí na tabela, né? Como a presença de crises tônico-clônico generalizadas, não estar livre de crises, né? Mais do que 3 crises tônico-clônico generalizadas por ano, e não adicionar, né, um medicamento anticrise, ou seja, não otimizar o seu tratamento anticrise a uma epilepsia farmacorresistente. E temos também aqueles fatores que reduzem o risco de SUDEP, como dormir com supervisão noturna e o uso de dispositivos de escuta noturna, que aí o odds ratio cai para menor do que 1. Então, como prevenir? Basicamente, controlar os fatores de risco modificáveis. Porém, os estudos para a identificação desses biomarcadores de risco são metodológica e eticamente desafiadores. Só para vocês terem uma ideia, um estudo de intervenção randomizado, controlado, que é o máximo de evidência, para a prevenção, tendo SUDEP como desfecho, considerando a sua raridade de ocorrência e a imprevisibilidade, precisaria, né, para ter um estudo robusto, né, nível A, nível 1 de evidência, precisaria de pelo menos 12 mil pacientes, porque o evento é raro, né? Então, veja como é difícil a gente estudar SUDEP, né? Desse modo, as evidências de eficácia de métodos de prevenção, elas são bem limitadas mesmo, nenhum randomizado, tendo o SUDEP como desfecho, sendo a melhor evidência, de fato, as medidas de supervisão noturna, conforme essa revisão sistemática da Cochrane, que foi publicada no ano passado. Então, quem quiser, né, dar uma conferida nessa literatura, ela realmente mostrou, né, fazendo uma revisão sistemática de toda a literatura, que realmente o máximo de evidência é de tentar ter medidas de supervisão noturna. Há uma necessidade urgente, portanto, de identificação de biomarcadores de risco individual de SUDEP, sejam eles autonômicos ou não, interictais ou perictais, para o subsequente desenvolvimento de dispositivos de uso pessoal ou vestíveis, né? Hoje em dia conhecidos como os wearable devices, né? Então, só para citar alguns exemplos, nós temos aqui, por exemplo, câmeras, sensores de pulso que estão sendo desenvolvidos, ou até mesmo detectores de crise na cama com sensor de colchão, que daí soa um alarme para prevenir, né? Soa um alarme para avisar, né, outro familiar de que o paciente está tendo crise, e aí quando ele for estimulado logo após a crise, ele previne-se o SUDEP, né? Então, sim, talvez existam algumas formas de prevenir SUDEP. E enquanto isso, né, o que o neurologista pode fazer? Os guidelines recomendam discutir o assunto com o paciente, e os pacientes querem saber, embora não exista um consenso sobre como abordar. Mas neste link aqui que eu recomendo a todos vocês,
vocês encontrarão um vídeo de como essa abordagem pode ser feita na prática. Tá bem legal mesmo, tá? Além disso, há aplicativos como esse AppsMom, que foi desenvolvido pela organização inglesa SUDEP Action, para automonitorização de crises e manejo em tempo real dos biomarcadores de risco de SUDEP. E que podem variar ao longo da vida, né? Por exemplo, se o paciente está consumindo álcool, se ele está tendo algum abuso de substância, se ele está dormindo sozinho. Aí esses fatores de risco ele pode ficar mapeando mês a mês, né? E aí ele consegue calcular o seu risco de SUDEP para aquele momento, para aquele mês. Então é algo que pode trazer um maior controle sobre a crise para o paciente, né? E um aplicativo que é disponível, tá? Para todos. E uma abordagem que fica ela centrada na pessoa e dando um maior empoderamento para o paciente, né? Existe também, né, esse infográfico que foi elaborado por nós, da Comissão de SUDEP, da Liga Brasileira de Epilepsia, também disponível online, para distribuição aos pacientes na sala de espera do consultório, por exemplo, né? Então, já indo para os finalmente, né, por fim, eu quero destacar que se nos últimos anos o nosso conhecimento sobre SUDEP evoluiu enormemente, como nós podemos ver neste gráfico que mostra a evolução da produção científica com a palavra-chave SUDEP no PubMed, agora chegou o momento de expandirmos o conceito de SUDEP para compreendermos também o SUD e o SCD, né, que significam, respectivamente, morte súbita e inesperada e morte súbita cardíaca. E tudo isso pode ser resumido no conceito da síndrome do coração epiléptico, termo cunhado pelos colegas de Harvard, né, que nesses 2 artigos de revisão que eu estou mostrando aqui à esquerda do slide, os quais eu sugiro a leitura, né, os senhores já enviaram, né, nos grupos aí para o pessoal fazer a leitura prévia, né, para quem quiser se aprofundar no tema. E nesses 2 artigos de revisão, né, os nossos colegas de Harvard, o Verrier, o Schachter, né, eles, inclusive, eles reconhecem, né, a nossa linha de pesquisa, citam várias publicações nossas que sustentam justamente essa hipótese do epileptic heart, que é do coração epiléptico, né? E que, portanto, né, agora eu passo a palavra para o meu colega, o Dr. Guilherme Fialho, que irá aprofundar-se neste tema da intersecção neurocardíaca, fruto da sua linha de pesquisa nos últimos anos, desenvolvida no âmbito do Serviço de Neurologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas aqui da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai falar com vocês, então, agora sobre o epileptic heart. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Obrigado, Kátia. Boa noite, pessoal. Eu acho que com a introdução da Kátia vai ficar mais fácil a gente poder aprofundar um pouquinho sobre esse tema proposto, né? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, para a gente começar. Esse é um tema, então, que tem sido muito explorado por vários grupos, né? A gente está tentando manter uma linha de pesquisa nessa área. Conseguem ver os slides? Sim, perfeitamente. Então tá legal. Pessoal, boa noite, então. Eu sou Guilherme Fialho, eu sou cardiologista aqui de Santa Catarina. Eu não sou neurologista, né? Então, como a doutora Kátia falou, essa é uma linha que nos últimos anos a gente tem pesquisado junto, foi fruto do meu doutorado em 2018, mas muito antes disso a gente já começou a trabalhar nessa área. Desde 2015, 2016 a gente tem pesquisado sobre isso e a gente vai falar um pouco do que a gente tem visto, né? Na verdade, a proposta dessa aula é falar sobre o diagnóstico diferencial, a comorbidade entre as crises epiléticas e as doenças cardíacas, com implicações na questão da morte súbita, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso que a Kátia falou e depois vamos tentar aprofundar outras áreas também em relação ao diagnóstico diferencial entre epilepsia e síncope, como o doutor Fernando já citou no início, né? Eu queria inicialmente agradecer ao doutor Fernando pela oportunidade, né? Agradecer aos amigos de Alagoas, e espero que vocês possam gostar da aula aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Já no século XVII, o fisiologista e médico inglês, o Dr. William Harvey, ele era um estudioso da circulação cardíaca, né, da circulação. Ele falava que para todo acometimento cerebral, levando a dor ou prazer, esperança ou medo, existia uma agitação que se estendia ao coração. Então, essa relação entre coração e cérebro já é conhecida a longa data, né?
essa interação se dá em vários níveis. A gente tem, inicialmente, fatores de risco que são comuns às duas doenças. Então, por exemplo, né, os fatores de risco tradicionais, diabetes, hipertensão, dislipidemia, o avançar da idade, o tabagismo, podem provocar alterações no coração e no cérebro. Existem doenças bem estabelecidas que acometem coração e cérebro, como a aterosclerose, doenças de depósito, as canalopatias e as síncopes neurocardiogênicas. Mas talvez o mais interessante é entender que existem doenças primárias de um certo órgão que vai acometer o outro órgão. Então, por exemplo, né, o coração em fibrilação atrial, ou que apresenta um forame oval patente, ele tem mais risco de provocar um AVC. Da mesma forma, a fibrilação atrial em insuficiência cardíaca crônica, ela pode gerar alterações na circulação cerebral que levam a alterações cognitivas, né? Isso já está bem estabelecido. Por outro lado, o cérebro, quando é acometido por alguma doença, ele pode provocar alterações cardíacas, seja insuficiência cardíaca, arritmias, síndrome de Takotsubo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e, inclusive, morte. Então, as alterações cerebrais agudas ou crônicas, elas provocam alterações cardiológicas, inicialmente no nível molecular, depois no nível celular, né, até que haja alterações estruturais. Inicialmente é tudo muito microestrutural. A gente pode evoluir com hipertrofia ventricular, né, hipertrofia dos miócitos, fibrose, seja de reparação ou reativa, e a gente pode também ter necrose. O fato é que as alterações neurológicas podem provocar no coração alterações, sejam elas agudas ou crônicas, sejam alterações sintomáticas ou assintomáticas no coração, podem ser também alterações reversíveis ou irreversíveis e, inclusive, alterações que podem levar à morte. Então, a gente tem alterações que vão desde a injúria miocárdica, alterações eletrocardiográficas, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, a síndrome de Takotsubo e a morte. E como se dá essa interação entre o coração e o cérebro, né? A gente tem algumas vias que tentam fazer essa conversa entre o sistema nervoso central e o coração. Então, a gente sabe que tanto insultos físicos, orgânicos, como o acidente vascular encefálico, a epilepsia, traumas, né, encefalite, mas também insultos da ordem psiquiátrica, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, elas podem fazer algumas alterações no cérebro que vão alterar o coração. Dentre essas alterações, a gente tem uma ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que provoca um aumento do tônus simpático, levando a um aumento da produção de catecolaminas, que tem um efeito na toxicidade catecolaminérgica no coração. Essa toxicidade, ela se manifesta com necrose em banda de contração no miocárdio. Além disso, o processo inflamatório do sistema nervoso central, ele pode se expandir ao sistema, à periferia, né, à circulação periférica, através de microvesículas carregando citocinas inflamatórias ou microRNA, que vai fazer a transcrição de mais citocinas inflamatórias. Essas alterações inflamatórias podem provocar disfunção endotelial, podem provocar trombose, gerando alteração cardiovascular. Tanto a inflamação quanto a desautonomia podem também alterar a flora intestinal, gerando uma disbiose. Essa disbiose pode aumentar a permeabilidade intestinal, fazendo com que haja translocação bacteriana, expondo à circulação a toxicidade dessas bactérias. E, além disso, um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio que o cérebro pode provocar no coração, quando está exposto a alguma alteração, também é um fator. Então, por exemplo, algumas situações podem provocar um aumento do consumo de oxigênio, por exemplo, em situações que levam a ataque cardíaco, se o coração tiver uma baixa reserva coronariana, isso pode ser relevante do ponto de vista isquêmico, e, além disso, pode provocar uma redução da demanda, da oferta de oxigênio, através de uma hipoxemia, por exemplo, num edema agudo pulmonar neurogênico, né, ou num espasmo de glote, alguma coisa nesse sentido. Então, são várias formas que o cérebro e o coração conversam, né? Aqui eu estou expondo principalmente a relação do sistema nervoso central, né, com o coração. Os senhores sabem mais do que eu, que a epilepsia é um problema grave, né, no mundo todo, mais de 50 milhões de pessoas acometidas, 80% delas estão em países de média e baixa renda. Um quarto desses pacientes a gente consegue ter um bom controle, mas 3/4 não têm acesso a um tratamento adequado, aos médicos, né? Então, é um problema bastante sério no mundo todo.
A etiologia da epilepsia é diversa, existem várias causas da doença, ela se manifesta clinicamente de várias formas, né, através de crises, sejam generalizadas, focais, pode acometer tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino em qualquer idade, né, e talvez uma das coisas importantes é que existe ainda muito estigma em relação à doença, então seja um estigma no ambiente familiar, no ambiente de trabalho ou na vida social. E se não bastasse isso tudo, né, a gente ainda por cima tem um aumento do risco de mortalidade prematura desses indivíduos, na ordem de 2 a 3 vezes. Se eu considerar os indivíduos com tratamento inadequado, que como a gente viu é uma parcela importante, essa mortalidade aumenta em 9 a 13 vezes. E a mortalidade aumenta por quê? Por qual motivo? Né? Aumenta por causa de acidentes, de afogamento, de suicídio, né, de pneumonia, mas também por morte súbita, que a doutora Kátia já explicou para a gente, que é o SUDEP. Então, o SUDEP é a morte súbita não esperada nos pacientes com epilepsia. Ela é uma situação bastante importante, talvez uma das principais formas de morte do paciente com epilepsia, né? É responsável por 2 a 18% das mortes nesse grupo em algumas estatísticas. O risco durante o tempo de vida desses indivíduos é na ordem de 7 a 35%. Esses indivíduos têm um risco 24 a 27 vezes maior de morrer subitamente quando eu comparo com o indivíduo sem epilepsia. E por que isso ocorre? A gente não sabe, né? Provavelmente o SUDEP tem mais de uma causa, mas a gente sabe que 3 sistemas aí estão envolvidos, né? O sistema nervoso central, então alterações cerebrais primárias, secundárias à epilepsia, por exemplo, levando ao edema pulmonar neurogênico, a um silêncio elétrico cerebral, alterações da ordem respiratória, como a apneia central, obstrutiva, espasmo laríngeo, e seguramente alterações cardiológicas, né? Dentre elas arritmias graves, a síndrome de Takotsubo, canalopatias e a isquemia miocárdica. E por que a cardiologia se interessa por isso? Como é que foi essa aproximação minha, no caso, com a Kátia, em relação a esse tema? Mas não só minha, a gente vê outros grupos, né? A gente vai falar mais para frente. A morte súbita é uma preocupação cardiológica já de longa data, né? E, na verdade, não só cardiológica, da medicina em geral, né? Mas a cardiologia, ela estuda muito isso. A gente vê que a morte súbita é um problema hipocrático, né? Já tem relatos de Hipócrates 400 anos antes de Cristo falando de morte súbita. A palavra em grego diagnóstico, ela nos dá o sentido de fazer distinção de uma coisa com outra. Então, a gente observa nessa linha do tempo que com o nosso avançar do diagnóstico, a gente consegue estratificar alguns tipos de situações que levam à morte súbita, que são diferentes umas das outras. Então, a gente tem, por exemplo, síndromes elétricas clássicas, hoje sabidas de morte súbita, como, por exemplo, a síndrome do QT longo, a síndrome do QT curto, síndrome de Brugada, né, taquicardia ventricular, catecolamnérgica polimórfica. A gente tem alterações estruturais cardíacas que levam à morte súbita, como a cardiomiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do VD. Então, a gente tem situações que vêm surgindo nos últimos anos e isso é importante. Agora, uma coisa dificulta o nosso trabalho ainda na investigação da morte súbita, né? Essa coisa que nós chamamos de paradoxo de Marburg. O que é isso? O que é esse paradoxo? Nós conseguimos identificar na população em geral aqueles indivíduos com risco alto para morte súbita, o risco individual de morte súbita. Então, por exemplo, aqueles que têm uma fração de ejeção baixa, abaixo de 30%, tem uma insuficiência cardíaca importante, aqueles que já tiveram uma parada cardíaca e foram reanimados, aqueles que têm arritmias graves pós-infarto. Esses pacientes a gente sabe que são pacientes de alto risco, inclusive com indicações, dependendo do grupo, até para implante de cardiodifibrilador implantável, CDI. O problema é que 2/3 dos indivíduos que têm morte súbita, eles não têm esses fatores de risco importantes. Para vocês terem uma ideia, aqui embaixo, à direita da tela, 30% dos pacientes que têm morte súbita, a morte súbita é a primeira manifestação clínica desses pacientes. E 33% deles têm alguma doença que não nos motiva, por exemplo, a pensar num CDI ou numa estratégia de prevenção mais importante quanto à morte súbita. Então, esse é um paradoxo. A gente sabe do risco individual, né? Mas em termos de quantidade de morte total na população, a gente ainda não tem marcadores tão bons assim para fazer uma prevenção melhor. Justamente, tentando juntar essas informações, a gente, quando começou a conversar com a doutora Kátia,
a gente observou justamente isso. Poxa, a gente tem um grupo de pacientes que aparentemente não tem uma doença cardíaca estabelecida, os pacientes com epilepsia, mas eles morrem mais subitamente. O que está acontecendo? É isso que nos motivou, já nos últimos 5, 6 anos, a tentar aprofundar um pouquinho esse conhecimento. E não é só o nosso grupo aqui de Florianópolis, aqui eu já faço um agradecimento às pessoas mais próximas, apesar que tem muitos outros envolvidos, mas a doutora Kátia, o doutor Roger Walsh, o doutor Peter Wolff, são participações fundamentais, importantes nessa construção do conhecimento. Mas nós temos grupos de outros lugares também. Então, tem o grupo da doutora Kim Powell, da Austrália, de Melbourne, e a equipe do Dr. Verrier, né, Dr. Shaster, neurologista, Dr. Verrier é cardiologista, Trudy Peng, o Bruce Nearing, são lá de Harvard. Então, esses grupos têm falado coisas que se complementam e essa troca de informação tem sido bastante interessante. Eu começo com o trabalho da doutora Kim Powell, de 2019, que ela nos trouxe um conceito bastante interessante. Nós sabemos que existem canalopatias, ou seja, doenças dos canais iônicos, que são próprias do paciente com epilepsia e que geram risco arritmogênico, né? São as canalopatias cardiocerebrais inatas. Isso já é uma coisa relativamente conhecida. Agora, o que ela traz para a gente é algo interessante. Ela mostra, em algumas situações, que você pode ter canalopatias secundárias à epilepsia. Então, você tem um indivíduo com epilepsia, esses pacientes sofrem injúria miocárdica com alteração da expressão fenotípica de canais iônicos, e essa alteração fenotípica gera a susceptibilidade aumentada às arritmias. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Em 2019, nós publicamos um artigo que foi um artigo de revisão / opinião, né? Foi um artigo mais de opinião do que de revisão, que a gente propôs um termo chamado contínuo neurocardiovascular. Então, o que era isso? A gente tem os indivíduos com epilepsia, e a gente sabe que esses indivíduos têm mais risco de morte súbita, seja o SUDEP ou seja a morte súbita cardíaca. A gente colocou como alteração central a disfunção autonômica e a toxicidade por catecolaminas. E aqui a gente fez um paralelo com o conhecimento que a gente trazia da cardiologia, que é a síndrome de Takotsubo. A síndrome de Takotsubo, também conhecida como a síndrome do coração partido, ou balonamento apical, é uma doença que geralmente ocorre após, né, um estímulo negativo, geralmente psicológico, uma notícia ruim, uma informação assim, grave de família, enfim, mas também pode ser secundária a algumas doenças, alguns insultos físicos, como a própria epilepsia, né? E na síndrome de Takotsubo, o paciente tem uma disfunção ventricular aguda, geralmente com um balonamento do ápice do coração, ele tem aumento dos biomarcadores de injúria miocárdica, ele tem alteração eletrocardiográfica e geralmente dor no peito. Lembra muito uma síndrome coronariana aguda. O interessante é que na Takotsubo, os indivíduos, após 30, 40 dias, 60 dias, eles recuperam a função ventricular. E eles, ao fazerem um cateterismo na fase aguda, não se encontram alterações de obstrução coronariana na maior parte dos casos. Achava-se, já que o paciente recuperava a função ventricular, que era algo relativamente benigno. E hoje a gente sabe que a mortalidade do Takotsubo na fase aguda gira em torno de 5%, que é semelhante à síndrome coronariana aguda. E apesar deles recuperarem a função ventricular a médio prazo, né, médio-curto prazo, eles mantêm um quadro de dispneia aos esforços, dor torácica e palpitações, muito mais quando comparado aos indivíduos sem Takotsubo, mostrando que eles ficam com alguma alteração cardiológica, talvez uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que a gente chama de ICFEP, não com a fração de ejeção reduzida, né? Então, baseado nesse conhecimento do Takotsubo, a gente pensou, se o Takotsubo é uma situação que ocorre uma vez, pode recorrer 2, 3 vezes no máximo numa pessoa, você imagina um paciente com epilepsia, principalmente a refratária, mal controlada, que tem uma crise atrás da outra, está tendo crises, 3, 4, 5 crises por semana, por exemplo. Esse indivíduo está tendo descargas adrenérgicas de forma bastante frequente, levando a microinjúria miocárdica, que nos exames talvez iniciais eu não consiga detectar. Porém, essa microinjúria pode levar ao quê? Alteração da expressão fenotípica dos canais iônicos, né? Como a gente vê ali no quadrinho genes, e aquilo ali pode, por si só, aumentar o risco de morte súbita. Além disso, num trabalho que nós publicamos antes dessa revisão, a gente mostrou que, ao ecocardiograma, os indivíduos com epilepsia refratária, eles apresentavam um aumento da rigidez ventricular esquerda quando comparados a indivíduos sem epilepsia. Esse aumento da rigidez ventricular esquerda está associado à fibrose miocárdica, que em estudos populacionais
já se mostrou um excelente marcador de risco de morte por todas as causas e morte súbita. Num outro trabalho ainda que fizemos, a gente mostrou que esses indivíduos com epilepsia tinham uma baixa aptidão cardiovascular. Essa baixa aptidão cardiovascular pode ser uma manifestação inicial de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e, além disso, a gente sabe que o paciente com epilepsia muitas vezes não é estimulado a fazer atividade física, então também isso é uma situação que a gente sempre tem que lembrar. O fato que a baixa aptidão física, a baixa aptidão cardiovascular, por si só, é um excelente marcador de risco de morte súbita e de morte por todas as causas, além de doença coronariana e as doenças cardiovasculares em geral. Então, a gente tem um indivíduo que tem uma alteração provavelmente voltada à desautonomia, possivelmente tem isquemia também aqui envolvida, gerando baixa aptidão física, fibrose miocárdica, alteração genética, né? Sem contar no papel dos medicamentos anticrise, que a gente vai falar um pouquinho, que podem alterar a parte metabólica da doença, né, síndrome metabólica e doença cardiovascular e aterogênese. Então, tudo isso é uma sopa, né, de situações que vão se somando e talvez explique esses 24 vezes maior risco do paciente com epilepsia de ter morte súbita. No ano seguinte a esse trabalho, o Dr. Verrier e o grupo dele, eles publicaram um conceito do coração epilético, Epileptic Heart, né? E ele mostra uma linha muito bacana, porque foi semelhante ao que a gente havia também pensado, né? Ele mostrou que a hipoxemia, a isquemia miocárdica e a toxicidade por catecolamina geraria uma certa rigidez miocárdica, fibrose e aterosclerose associada. O Dr. Verrier tem uma linha de pesquisa até anterior a essa, muito interessante, com um marcador elétrico de risco de morte, que é o chamado alternância da onda T, que ele mostra a alternância da onda T quando está acima de 47 microvolts, a gente sabe que é um marcador que aumenta em 5 a 22 vezes o risco de morte súbita. E ele mostra que os pacientes com epilepsia, que são resistentes aos fármacos, eles têm um risco, eles têm uma alternância de onda T tão ruim, tão alterada, quanto indivíduos com taquicardia ventricular pós-infarto agudo do miocárdio. Então, isso é algo bastante relevante. E aqui embaixo, à direita, vocês observam que os indivíduos com epilepsia crônica, eles têm alternância de onda T alterada, mas aqueles com epilepsia recém-diagnosticada, não. Então, ele está trazendo mais um marcador importante em relação a esse risco de morte em relação aos pacientes com epilepsia. E mais interessante, nesse estudo de 2020 do Dr. Verrier, ele mostra para a gente ainda, ele faz uma revisão da literatura trazendo aspectos da morte súbita em estudos populacionais. Então, nesse estudo, ARREST, que é um estudo de morte súbita cardíaca, ele mostrou que os pacientes com epilepsia bem tratados tinham 2,8 vezes mais chance de morrer subitamente do coração do que os pacientes sem epilepsia. Esse risco chegava a quase 6 vezes maior nos pacientes que não eram bem tratados. Os pacientes com epilepsia responderam por 4% de todas as mortes súbitas cardíacas nesse estudo. E quase 2/3 dos pacientes com epilepsia que tiveram morte súbita cardíaca não tiveram crise antes da morte súbita, né? A gente observa que a idade média de morte súbita nessa população foi quase 10 anos antes, quando comparado aos pacientes sem epilepsia. Então, ele trouxe uma visão para a gente interessante. A gente está falando de SUDEP, que é uma coisa fundamental, importante, mas existe a morte súbita cardíaca, que talvez seja até 4 vezes mais frequente que o SUDEP, né, nesse grupo de pacientes com epilepsia. Ele fez uma conta que ele mostra que existem praticamente 44 mortes por dia de pacientes com epilepsia que tem morte súbita cardíaca, né? Ele lembra ainda do papel dos medicamentos anticrise, que se por um lado eles nos ajudam a reduzir as arritmias, né? A epilepsia, por outro lado, ele pode aumentar o risco elétrico, o risco arrítmico, e pode aumentar a aterogênese, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, agora, em julho desse ano, o Dr. Verrier e o pessoal de Harvard, eles fizeram um artigo bem legal, bem interessante, dando um passo adiante sobre o conceito do Epileptic Heart, né? Ele propõe alguns critérios de diagnóstico, né? Então, ele fala que o critério fundamental é você ter epilepsia crônica, seja ela resistente ou não a drogas, e você tem que ter pelo menos mais 2 critérios, né? Os mais importantes seria algum tipo de injúria miocárdica, provavelmente vista no eletro, ou arritmias vistas no eletro, são importantes, né? E alterações ecocardiográficas associadas à rigidez ventricular esquerda, aumento da pressão de enchimento e aumento do volume do lado esquerdo, tá?
Além disso, critérios menores, ele fala que são marcadores de desautonomia e marcadores de aterosclerose, como aumento dos triglicerídeos, redução do HDL, né, além de obesidade, sedentarismo, as outras questões que podem ocorrer junto dos pacientes com epilepsia. Então, esse é um conceito interessante, a gente ainda está avançando nessa classificação, mas foi bastante bacana essa proposta para a gente começar a pensar um pouco mais nessa interação. Falando um pouco dos medicamentos anticrises e o coração, a gente sabe que existem medicamentos que vão alterar o intervalo PR, podendo levar, inclusive, a bloqueios atrioventriculares. Remédios também podem provocar bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, inclusive relatos de fibrilação atrial. A gente tem remédios ainda para epilepsia que podem alterar o intervalo QT. Então, a gente sempre tem que levar em consideração essa situação. Nesse trabalho observacional, com quase 500 mil indivíduos da Holanda, que buscou a morte súbita cardíaca nos pacientes com epilepsia, ele observa que os pacientes com epilepsia, em média, eles têm um risco 2,8 vezes maior de morrer subitamente quando comparado aos indivíduos sem epilepsia. Se esses pacientes estão mal controlados, o risco aumenta para quase 6, 5,8. Se você está usando medicamentos para epilepsia e não está controlando, aumenta em 6,4. E o interessante desse trabalho é essa informação. Se você está usando medicamentos anticrise, mas você não tem epilepsia, você está usando para outras coisas, neuralgia do trigêmeo, alterações psiquiátricas, você tem um aumento de 2,3 vezes mais chance de morte súbita cardíaca do que comparado aos indivíduos sem essas medicações. E ele cita ainda o papel dos bloqueadores de canal de sódio, carbamazepina, gabapentina, mostrando que há uma relação, né? É um estudo observacional, então a gente nem sempre consegue definir relação causal, mas há uma relação entre esses achados com a morte súbita cardíaca. Esse trabalho é interessante do Dr. Mintzer, que ele faz uma revisão, né, sobre o papel dos medicamentos anticrise em relação aos fatores de risco cardiovasculares. E aqui ele traz para a gente uma informação também bastante interessante. Alguns remédios, eles podem alterar o peso do paciente, gerando síndrome metabólica, né, deposição de gordura abdominal, intervisceral, levando à resistência à insulina, com todos os problemas que isso acarreta. A gente sabe que podem alterar ainda os lípides, né, alterando de forma a criar mais aterogênese, aumento da lipoproteína A, que também é aterogênica, pode alterar fatores associados à inflamação, como a proteína C reativa, e à coagulação, como o fibrinogênio e a homocisteína. Podem aumentar ainda o ácido úrico, que é um marcador de risco cardiovascular, e o aumento da espessura média intimal de carótidas. Tanto que o Dr. Mintzer, em um dos artigos de editoriais que ele fala, ele fala a seguinte frase: "We ill serve our patients if we fix their wiring only to gum up their plumbing", né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: eu faço mal aos meus pacientes se, em troca de melhorar a fiação elétrica, eu acabo entupindo os canos. É isso que ele traz para a gente, essa reflexão. Então, a gente tem que lembrar que, como a doutora Kátia já mostrou para a gente, que o número de crises da epilepsia está associado à morte súbita, à SUDEP, isso está bem estabelecido. E a politerapia, existem alguns estudos mostrando essa associação. A gente não sabe se isso é uma relação espúria, já que o paciente tem mais crise, eu vou ter que dar mais remédio. Ou se eu estou usando mais remédio de uma maneira que são medicações talvez não ideais, sejam por ser pró-arrítmicas, ou seja, por não terem um efeito anticonvulsivante ou, quem sabe, até pró-convulsivante em alguns casos. A gente sabe que alguns fármacos eles podem ser pró-arrítmicos, né? Assim como os fármacos da cardiologia, que nós temos alguns que são anti-arrítmicos, alguns são também pró-arrítmicos, né? Então, a gente tem que lembrar dessa situação. Então, só encerrando essa etapa dos medicamentos anticrise, a gente tem um balanço, né? Se, por um lado, são remédios fundamentais para reduzir as crises, e a crise é um marcador de risco para a morte súbita, eu tenho que lembrar que esses medicamentos podem alterar a eletrofisiologia, seja por causar brad ou taquiarritmias, fazer dispersão de QT, alternância de onda T, eles podem alterar fatores metabólicos, levando dislipidemia, aterogênese, trombogênese, inflamação e possivelmente também desautonomia. Então, cuidado nos pacientes que são sabidamente cardiopatas, seja cardiopata isquêmico, elétrico, né? Cuidado quando você for tratar esses pacientes. Cuidado com as altas doses, cuidado com as combinações de fármacos, sempre tentar lembrar quando a gente for fazer o tratamento.
E eu não queria deixar de abordar isso, doutor Fernando, ele citou essa informação, e eu acho que realmente, para quem faz consultório, eu faço consultório, acredito que a maioria também faça, a gente se depara realmente com uma questão na prática diária que sempre é um desafio, seja para o neurologista, seja para o cardiologista, né? Que é o diagnóstico diferencial entre síncope e epilepsia. Então, a gente sabe que a perda transitória da consciência é uma perda do sensório, né? Ela geralmente é uma perda que você tem uma amnésia daquele momento, uma recuperação rápida depois do teu sensório, do que está acontecendo. Você pode ter ou não movimentos anômalos, né? Na verdade, quando você divide a perda transitória de consciência em traumática e não traumática. E as causas não traumáticas, as duas principais, sem dúvida, são a síncope e a epilepsia, talvez as principais. Né? O problema é que a síncope e a epilepsia, elas, apesar de muitas vezes serem semelhantes, elas têm uma fisiopatologia completamente diferente, né? A síncope, ela ocorre por uma hipoperfusão cerebral, né? Levando à perda do tônus, após a perda do tônus vascular, levando à perda de consciência. E a epilepsia, você tem uma descarga elétrica cerebral anormal, né? Então, são situações diferentes. O problema que nos dificulta mais ainda é que uma coisa ainda pode levar a outra, né? Então, existem relatos, né, de assistolia ictal, então você tem a crise epilética se manifestando como uma assistolia, essa assistolia geraria né, o coração parar de bater, diminui o fluxo para o cérebro e o indivíduo faz síncope. A assistolia ictal, Pessoal, alô? Acho que houve uma perda Do sinal, né? do sinal. Isso, é que começou a chover muito forte aqui em Florianópolis agora. Eu estou tentando entrar em contato aqui com o Guilherme para avisar para ele que ele caiu. Ah, tá certo. A gente fica aguardando então. Tá joia. Por enquanto, Cátia, eu podia fazer alguns comentários para Cátia enquanto ele não volta. Claro, fica à É, vontade. a aula do Guilherme está sendo realmente maravilhosa, porque está abordando exatamente o que deve ser abordado. No futebol, a gente diria assim, que pegou na veia, aquele chute que Sim, na área está sendo abordado realmente. E a gente vê muito isso na clínica. Eu estava pensando outro dia, eu até discutia isso com alguns colegas, não sei a sua experiência, Cátia. A epilepsia mioclônica juvenil, por exemplo, que é uma epilepsia tida como epilepsia benigna e que é duradoura. A gente sim. dificilmente vê uma pessoa idosa com epilepsia mioclônica juvenil. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Ainda dentro da Guilherme, epilepsia, você caiu. Só um momentinho, o Guilherme. Alô? Alô, Guilherme? Alô? Oi, você caiu. Você saiu da reunião. Isso, tá. É a chuva. É a chuva.
Tá certo. O Guilherme acabou de entrar em contato aqui, ele está tentando se reconectar à reunião. Desculpa, pede desculpas, viu? É por causa da chuva mesmo. Não é mais, mas faz parte realmente. Sim, Mas como eu estava falando, Kátia, a gente vê, por exemplo, na epilepsia mioclônica juvenil, um dos erros mais frequentes é usar, por exemplo, carbamazepina ou oxcarbazepina, que acaba piorando. sim, E sim, essas medicações são medicações que têm uma possibilidade de induzir arritmia cardíaca. Então, eu fico sim, pensando até que ponto esses nossos pacientes com epilepsia, em tese tão benigna, podem estar uhum, tendo uma sim, conduta que não seja ruim é, somente para a epilepsia, mas para sim. isso como um todo. A epilepsia mioclônica juvenil é um mundo, né? É um mundo nele, assim, né? Eu sou suspeita até para falar, porque até o meu mestrado e meu doutorado foi em epilepsia mioclônica juvenil, né? Minha orientadora foi a Elza Márcia Jacobian, né? E o Dr. Peter Wolff, né? E, e o Dr. Peter Wolff, ele foi o orientando do Dieter Jans, que é justamente quem descreveu a epilepsia mioclônica juvenil, né? Então, atualmente, né, até acho que uma das pessoas no mundo todo que tem a maior experiência no mundo em epilepsia mioclônica juvenil e que estão vivas ainda, né, hoje é o Dr. Peter Wolff, né, que ele seguiu desde os primeiros casos que foram descritos com epilepsia mioclônica juvenil lá na década de 50, né, pelo Dieter Jans, que descreveu a doença, né, a síndrome de Jans, e ele acompanha até hoje, né? E aí o Dr. Peter Wolff, ele tem pacientes com epilepsia mioclônica juvenil com 70, 80 anos de idade, né, hoje, e até recentemente ele publicou um artigo até recente, mas muito interessante, porque é o segmento ao longo da vida, por mais de 30 anos de um indivíduo com epilepsia mioclônica juvenil. Que só ele tem, porque ele que escreveu os primeiros casos e ele está acompanhando a longo prazo, né? E aí ele mostrou que até, olha que interessante, porque a gente sempre aprendeu, né, que epilepsia mioclônica juvenil tem que tomar remédio pro resto da vida, não é? Isso. Então, aí ele, seguindo esses pacientes a muito longo prazo, ele tem casos que ele conseguiu suspender a medicação. E eles que a partir dos 50, 60 anos de idade, ele começa a tentar suspender a medicação, né? E alguns com sucesso, outros não, mas eles que mesmo com aqueles com insucesso, você deixa com a medicação por mais um tempinho, mas depois lá para frente ele tentou tirar de novo, bem mais devagar ainda daí, e conseguiu tirar. Então até depois eu posso passar esse artigo para vocês, mas ele mostra assim, ó, a redução do número de crises ao longo à medida que vai ficando idoso, né? A história natural da doença, e os casos que conseguiu suspender a medicação. Então, pode acontecer também que a gente acaba não vendo pacientes mais velhos porque eles ficam sem crises e não voltam mais no consultório. Eu queria esse artigo porque eu acho extremamente interessante essa observação. Eu queria também fazer mais um comentário, Kátia. Eu li vários artigos a respeito desse tema antes da aula e li, inclusive, esse último que saiu na epilepsia. E esse último artigo, eu fiquei até emocionado, eu fiquei muito orgulhoso de vocês, porque vocês são citados nominalmente. E são Sim, citados como sendo responsável por um grande avanço na área. Então, a gente não pode deixar de reconhecer isso, foi muito legal. Eu não sou cardiologista, mas os achados do Guilherme foram citados como de uma importância muito grande no mundo inteiro. Então, isso é uma coisa digna de nota realmente. Fiquei muito feliz e orgulhoso. sim, nós também, nós ficamos imensamente felizes, né? Na verdade, olha, eu vou te contar, doutor Fernando, que simplesmente essa nossa linha de pesquisa começou comigo lá no ambulatório de epilepsias farmacorresistentes aqui da universidade, né? E a gente disse, poxa, bem que podia ter um cardiologista aqui para ajudar a gente, né? Não sei ler eletro direito, eletrocardio, só sei ler eletroencéfalo, né? E a gente começou com um outro aluno de mestrado, né? O Jorge, que, vamos fazer um trabalho de mestrado assim, bem simplão. Vamos só fazer eletrocardiograma de 30 pacientes, ver o que a gente acha. E não é que só com isso, né? Com essa coisa super humilde no início, fazendo eletrocardiograma
E aí, fazendo uma análise quantitativa, uma análise mais pormenorizada desses 30 pacientes, já começou a sair os achados. Aí depois a gente convidou o Guilherme para entrar no grupo, e aí, claro, aí foi o pulo do gato, né? Que daí entrou o cardiologista no grupo, e aí ajudou a gente, porque nós éramos todos neurologistas, aí quando entrou o cardiologista, daí que realmente trouxe e oxigenou as nossas ideias, e aí realmente essa interação que fez a gente pensar fora da caixa, né? Foi muito legal. Pessoal, mil desculpas, eu estava falando sozinho, provavelmente, né? Sim. Aí eu tive que te ligar, Guilherme. Não, que bom, porque começou a chover bem na hora, eu já olhei para o lado e falei, nossa senhora, mas, gente, mil desculpas, eu acho que agora, Kátia, qualquer coisa você me liga de novo se cair, né? Tá. Só me fala onde é que eu parei, porque eu estou falando, né? Fiquei falando, deixa eu colocar Sim. de novo, gente, mil desculpas, tá? Você estava falando da variação da onda T lá, né? Alternância na onda T. Isso, Tá. da PANG, né? Beleza, então deixa eu só colocar aqui, a gente já vai voltar para lá, tá? Se eu tiver repetido, me dá um alô. Deixa eu tentar entrar aqui. Calma aí que eu já estava lá longe. Estava aqui, né? Não, aliás, você já estava aí foi para frente lá na síncope, você já estava falando de síncope. Já estava falando de síncope já? Já, desculpa. Então tá bom. Falei não, tudo isso. Desculpa, eu que falei errado, Falou sim, aí foi mais para frente. Acho que foi no anterior. No anterior, isso. Esse daqui? Aí. Então eu não falei tanto tempo sozinho, eu sei que foi pior. Tá bom. Eu já estou terminando, gente. Isso aqui eu acho que é o penúltimo slide. Mas, gente, muito obrigado. Desculpa aí a situação aí eletrônica, a dificuldade. Mas então, estão me ouvindo agora? Tudo jóia? Sim, tudo bem. Sim, ok. Então a gente já está encerrando, mas eu só quis mostrar, a gente estava falando sobre a relação entre síncope e epilepsia, e eu falei que a grande dificuldade ainda é que a gente sabe que uma situação ainda pode levar a outra, né? Então eu mostrei aqui que nesse slide que a sistolia, existe uma situação da epilepsia que é a sistolia ictal. Então esses indivíduos, a crise seria a assistolia, né? E pela assistolia você tem uma hipoperfusão cerebral levando a síncope, né? A sorte que essa sistolia ictal, o relato é de 0,3% a 0,5% dos casos, mas, enfim, é uma situação que pode dificultar o diagnóstico entre síncope e epilepsia. Talvez o mais comum seja o contrário, né? A síncope hipoxêmica levando a uma crise epilética. Então, a hipoperfusão cerebral pode gerar um baixo fluxo cerebral, né, pela hipoperfusão, e isso gera uma alteração elétrica que vai gerar a crise epilética. Eu estava só, então, esse aqui eu acho que já é o penúltimo, só lembrando que a gente, para fazer o diagnóstico entre síncope e epilepsia, a gente usa o exame físico e a história clínica, né? Lembrando que é muito importante a gente examinar o paciente, conversar com ele, tentando pegar os dados do que aconteceu antes da crise, o que aconteceu durante a crise e depois da crise, né? São coisas importantes, nem sempre a gente tem essas informações. Mas lembrando que existem alguns gatilhos clássicos, né? Por exemplo, o paciente que está em pé numa fila, no sol, e geralmente ele, quando cai, é uma síncope. Paciente que não pode ver sangue que desmaia, isso é síncope, né? Paciente que tá fazendo força para urinar ou está tossindo e tem, às vezes, uma perda da consciência. Então, são situações que lembram muito a síncope, né? Você pode, na síncope, ter os pródromos, que são mais um quadro de lipotímia, uma pré-síncope, diferente da aura da epilepsia. E lembrar que na síncope, geralmente, você tem poucos movimentos mioclônicos, né? Eles são assimétricos, são assíncronos e ocorrem após a perda da consciência. Na epilepsia, você tem mais movimentos, eles são simétricos, são síncronos, você tem um início já praticamente junto com a perda da consciência, e você pode ter movimentos de tipo automatismos depois, que não é comum isso na síncope. A mordedura da língua é rara na síncope, geralmente na ponta, na epilepsia é mais na lateral. E talvez uma coisa que nos ajuda muito é a volta da consciência e a confusão pós-crise, né? Geralmente o indivíduo que cai por síncope, ele rapidamente recobra a consciência, às vezes ele nem entende porque ele está deitado no chão, que ele nem consegue, foi muito rápido, ele estava falando, de repente ele desliga, né? E rapidamente recobra a consciência e a confusão é muito rápida, assim, ele consegue geralmente voltar a uma situação relativamente de consciência rapidamente diferente da epilepsia, que você vai ter mais tempo, né, o estado pós-ictal, geralmente mais tempo, e uma certa demora para recobrar a consciência. Esses dados, eles são todos do consenso europeu de síncope de 2018, que eu recomendo os senhores lerem,
porque eu acho que é uma coisa que nos ajuda no diagnóstico diferencial entre as duas situações. Existem outros achados ainda que não são que não nos ajudam tanto na estratificação desses indivíduos, mas que a gente também pode buscar. Então, esse é meu último slide. Eu trago a figura do doutor cardiologista, né, Dr. Paul Dudley White, que é um dos pais da cardiologia preventiva. O Dr. Paul Dudley White, ele fala que é o do mesmo do Wolf Parkinson White, né? Ele é o White do Wolf Parkinson White. Ele falava que um ataque cardíaco que acontece depois dos 80 anos é um ato de Deus. Se ele acontece antes dos 80 anos, é uma falha da medicina. Então, a gente não está falando de ataque cardíaco aqui, a gente está falando de morte súbita, né? Então, eu trago essa reflexão, porque uma coisa é você ter uma morte súbita no indivíduo de 90 anos, coronariopata, né? E essa é uma situação. Agora, um paciente com epilepsia, jovem, que tem uma morte súbita, a gente provavelmente está falhando na nossa conduta, né? A gente ainda não sabe como lidar com esse paciente. Então, a nossa linha de pesquisa tem essa intenção, é um caminho muito longo ainda, a gente não tem dúvida disso, e é bom que a gente não anda sozinho, a gente anda com amigos, com colegas, né? Vai trocando experiência, vai trocando informação, mas a gente vai construindo um conhecimento para tentar, no final das contas, fazer com que a gente não fale, que a gente consiga fazer esses pacientes viverem mais, viverem um tempo mais esperado, né, do que eles realmente mereçam viver. Pessoal, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu fico à disposição. Será que eu caí de novo ou não? Não, tá tudo Será certo. que eu ainda estou aqui? Foi ótimo, foi ótimo. Foi quase no final, vocês viram, né? Foi, aham. Foi. Eu acho que eu descompartilhei, não. Deixa eu ver, para a apresentação. Tá, agora descompartilhei. Eu fico às ordens, tá? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e se a gente puder, né, discutir alguma coisa, eu fico à disposição. Guilherme, parabéns pela apresentação, parabéns à doutora Kátia. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles da gente, da cardiologia, que está atrás do birô do consultório, é justamente naqueles pacientes, naqueles 2/3 que não tem fator de risco para morte súbita, e naqueles 30% que o primeiro evento é a morte súbita. Qual a opinião de vocês do grupo? Qual a ferramenta que nos ajuda a estratificar melhor esses pacientes? Se há alguma... Porque a microalternância de onda T, nem todo mundo tem disponível no seu serviço, nem todo software me traz essa ferramenta. Existe alguma ferramenta que seja de mais fácil manejo, de mais fácil disponibilidade na estratificação desses pacientes? Carlos, obrigado. Kátia, não sei se você quer responder, eu posso responder. Vai em frente, Guilherme. Então, vou lá, tá? Depois me interrompa. Seu. Mas, Carlos, assim, perfeita a tua pergunta, né? Essa é a nossa angústia, na verdade, né? E eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Verrier e com o André Dávila, que é um colega nosso daqui de Florianópolis, né? Da arritmia, que é bastante conhecido. Inclusive, ele está trabalhando agora com o Verrier. E o André, ele falou exatamente isso para mim, Carlos. Assim, eu fiz essa pergunta para ele, né? Ele, assim, Guilherme, a onda T alternante é uma coisa interessante, mas ela não pegou, assim, né? A gente não tem à disposição da gente, né? Infelizmente, é um marcador importante de risco. A gente tem estudos sólidos por trás disso, mas não é uma coisa, não é que nem fazer um eletro, né? Faz lá um eletro para a gente olhar. Então, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Então, essa pergunta, ela realmente é uma pergunta angustiante, porque a gente não tem uma resposta. É justamente isso que a gente está tentando buscar. Quais são os marcadores que eu não estou vendo, né? Que eles têm algum marcador, a gente só não está vendo eles ainda, que faz com que essa população morra 20 vezes mais do que a população que não tem epilepsia. Tem alguma coisa que está passando pela gente não está conseguindo documentar. Então, essa é a linha de pesquisa, né? E como você falou ali no início, Carlos, eu concordo 100% com você. Eu, quando comecei essa linha, né, com a Kátia, com o pessoal lá de Florianópolis, eu, como cardiologista, eu nem sabia o que era a SUDEP. A verdade é essa. E se a gente pergunta para os nossos colegas cardiologistas, né, a maioria não sabe o que é SUDEP, né? A gente sabe o que é SCD, SUD, a gente sabe SADS, a gente sabe as outras siglas todas, né? A Kátia fala que é a sopinha de letras, a gente sabe as sopinhas de letras todas, né? Menos o SUDEP. Então, o SUDEP foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu falei, poxa, mas calma aí, eu estou lidando com um grupo de altíssimo risco, é um paciente que tem um risco, a gente até, numa outra aula, fez uma comparação com paciente com insuficiência cardíaca classificacional 3, 4, assim, tem mais risco de morte súbita, né? Então, assim, você vê que é uma população de risco.
Então, eu não tenho uma resposta para isso ainda, eu acho que a gente está caminhando, acho que essa proposta do VRE, do Epileptic Heart, foi bem legal, ela não é perfeita, ela seguramente tem muita coisa para a gente ainda trabalhar nela, para realmente deixar isso acertado, redondo, mas é um bom começo, né? Eu acho que como primeira proposta foi excelente, porque a partir daí a gente começa a pensar sobre isso, né? E pensar o que a gente vai fazer para tentar realmente enquadrar o paciente. Ó, esse daqui tem mais risco, esse aqui não tem tanto. E aí vem a segunda pergunta, o que fazer com esse paciente, né? A gente tem alguns estudos que são muito interessantes com estimulação vagal, né? Mostrando essa tentativa de reequilibrar o sistema nervoso autônomo, mostrando redução de mortalidade nos pacientes com epilepsia. Então, isso é uma coisa muito bacana, muito interessante. Eu acredito que, assim, provavelmente a gente vai caminhar para alguma coisa nessa área. Até será beta-bloqueador, é uma coisa, né, que a gente fica pensando, será também para tentar melhorar? Enfim, tem um campo gigante de pesquisa e de conhecimento para a gente tentar ainda aprofundar. Guilherme, a variabilidade da frequência cardíaca, você acha que é uma ferramenta factível que a gente consegue reproduzir uma melhor estratificação desses pacientes do que a alternância de onda T? Sim, não, perfeito. Isso a gente tem à disposição, né? A gente consegue, a gente tem até no nosso grupo, tem o Iago, que é espetacular, ele gosta de mexer muito com isso da variabilidade da frequência cardíaca, ele até publicou algumas coisas nesse sentido, que é bem interessante, é muito mais factível, né, para a gente conseguir lidar com isso, né? A gente tem um outro colega que é da engenharia, o Dr. Jefferson, que ele tem um software também que mede, ele desenvolveu um software que ele consegue fazer algumas medidas, então a gente começa a caminhar para alguns marcadores, né? Sem dúvida, eu concordo contigo que é mais factível, mas, na verdade, a alternância de onda T é uma coisa que eu gostaria de aprender um pouco mais, eu acho que é uma coisa que, né, eu queria trazer, talvez, para a gente começar a fazer isso mais, assim, para ver se conseguiria ajudar, né? O software da DMS, não sei qual software vocês usam aí, acho que ele tinha alguma versão que ele trazia essa análise da microalternância de onda T. Tá. Não sei Eu se não conheço. Uma pergunta, eu acho que uma vez você descobrindo aquele paciente de maior risco, seja ele, não sei se repolarização precoce você considera como um paciente de um risco, de uma vulnerabilidade maior. Eu acho que a partir do momento que você descobre esse paciente de risco, talvez a próxima pergunta seria qual ferramenta eu vou utilizar para ver se eu encaixo esse paciente numa estratificação de morte súbita, de prevenção primária de morte súbita. Eu acho que é um looper implantável, um looper de 15 dias, aí já é o próximo step que a gente tem que lançar a mão, né? Tentar dar uma de advogado. Tem que pegar esse paciente, os dados que você tem, tentar extrapolá-los para uma prevenção primária de morte súbita, né? Perfeito, perfeito, eu concordo 100% com você. Eu acho que a questão é a gente inicialmente saber, né, dentre essa população, quem tem mais risco, e a gente vai buscar esses marcadores, e a partir daí, como estratificar mais esse risco, e possivelmente o terceiro passo seria assim, o que fazer com eles, né? Então, o que a gente vai fazer com os pacientes? Vamos fazer estímulo do vago, vamos dar beta-bloqueador, isso é uma outra questão ainda, né? Tem saído uns estudos bem interessantes com, acredito que você tenha lido também dos inibidores do SGLT2, né, que são remédios inicialmente usados para diabetes, em relação a risco de morte súbita e arritmia, uma coisa extremamente interessante, né? Então, assim, tem coisas surgindo que a gente pode pensar em como proteger, né? Proteger o coração desses indivíduos. Então, tem bastante campo ainda para a gente avançar. Eu acho que é um campo bem interessante. Uma outra coisa que eu acho que a gente, lá num trabalho que a gente havia mostrado, essa alteração essa baixa aptidão desses pacientes, né, que a gente não sabe se isso já é uma sequela de uma possível insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, inicial uma ICFEP, né, ou se isso é pela epilepsia que os pacientes não são estimulados a fazer atividade física, porque tem medo, porque tem várias questões que envolvem. Então, será que uma reabilitação cardíaca ajudaria esses pacientes? A gente tem essa questão ainda, que também, né, a gente pode uma coisa que é mais simples, né, até em tese, então tem umas vias que a gente deve pesquisar. Guilherme, eu queria perguntar uma coisa. A gente, quando aborda um paciente com epilepsia recém-diagnosticada, ou melhor, com suspeita de epilepsia, a gente sabe o que deve fazer. Exame físico, eletroencefalograma, exame de imagem, é o essencial.
como é que entra a avaliação cardiológica num paciente que não tem fator de risco aparente? A gente, por exemplo, pega um adolescente que teve uma primeira crise epiléptica e você faz os exames e são compatíveis com a epilepsia, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil. A gente deve fazer o quê? Um eletrocardiograma? A gente deve fazer alguma coisa mais como rotina? Excelente a pergunta, né? Excelente a pergunta. Na verdade, essa é uma questão que está vamos dizer assim, evolução, né? A gente não tem uma resposta exata para ela. Né? Você vê que, por exemplo, o Dr. Verrier, ele sugere alguns exames, né? O eco, eletro, etc. Mas a gente não vai fazer isso para todos os pacientes, né? Não é essa a questão. Então, assim, qual é o paciente que a gente vai fazer, né? Então, eu acredito que o nosso, digamos assim, o nosso olhar, nosso cuidado, ele deve fica cada vez mais afiado, mais intenso, conforme o risco desse paciente. Então, se o paciente, por exemplo, que tem, né, vamos supor assim, uma epilepsia refratária, ou é um paciente, por exemplo, que tem uma canalopatia, uma síndrome epilética que está associada a alguma doença do canal iônico, então esses indivíduos a gente sabe que ele tem mais risco, né? Talvez esse eu não... O eletro é muito fácil de fazer, né? Porque o eletro é barato, é rápido, então acho que fazer eletro em todo mundo é até recomendado, né? A gente deve fazer, eu acho que isso é muito, muito tranquilo. Então, além do eletro, se a gente começa a ver que tem outros sinais assim que me chamem a atenção, a gente deveria talvez fazer um Holter, ou talvez um Doppler, né? Talvez o ecocardiograma, e aí começar a fazer alguns outros procedimentos, né? Olhar o colesterol do paciente, por isso é uma coisa simples, né? Poxa, será que esse paciente é hipertenso? Será que esse paciente tem diabetes? Será que esse paciente... Então, coisas simples que vão somar risco ao paciente. Eu vou tentar reduzir tudo que eu posso reduzir. Né? Então, a dislipidemia, a gente sabe que os medicamentos anticrise, alguns deles, os indutores do citocromo P450, eles cursam com esse risco de aumento, né, da dislipidemia aterogênica, né? Então, essa é uma coisa, digamos, fácil, simples da gente fazer, de lembrar, vou pedir um colesterol para ele, né? Vamos ver como é que está. Então, eu acho que seria esse o caminho, né? Começar do simples, acho que o eletro, eu diria que é para todo mundo, e a partir daí a gente evolui para os exames mais apurados conforme o risco, né? Mas não tem uma coisa matemática, assim, passou daqui, eu peço isso. Eu acho que é uma coisa do feeling clínico ainda, né? Obrigado. Você concorda comigo? Acho Eu que foi acho bem que interessante. eu acho que essa visão mais parcimoniosa do Guilherme é bem interessante mesmo, porque até a gente estava discutindo isso numa reunião alguns meses atrás com a Cat, né, que é a atual presidente da Liga, e ela estava comentando, se a gente vai num congresso de epilepsia, aí assiste uma aula de distúrbios hormonais decorrentes de medicamentos anticrise, aí depois assiste uma aula nossa dessas, né, de que tem que fazer eletrocardiograma em todo mundo. Aí vai assistir outra coisa, tem que fazer o perfil hormonal de todo mundo também. Aí vai assistir uma outra aula que aí tem que fazer mais não sei quantos exames. Aí no final, cada paciente, você vai ter que fazer todos os exames, né, disponíveis. E chega um momento que a gente tem que realmente dosar e otimizar o que dá para ser feito ou não, né? Eu concordo plenamente com o Guilherme que assim, um eletrocardiograma dá para fazer, é simples, é disponível, né, é rápido, acessível. Dá para pelo menos começar com eletrocardiograma, sim, e a gente tem que ter esse cuidado, principalmente porque, assim, olha, no Brasil, se for ver, a medicação mais prescrita ainda, é por causa da disponibilidade do SUS, para tratamento das crises epilépticas, é a carbamazepina, que é um potente indutor enzimático, é um bloqueador de canal de sódio, pode produzir, né, é arritmogênico, né, por exemplo, se você vai no Congresso Europeu, lá vai perguntar qual é o medicamento mais prescrito lá, atualmente ele é levetiracetam, né? E tem os colegas mais antigos que falam, olha, não prescrevo mais carbamazepina, né? Porque nós temos opções melhores já, né? Mas aqui no Brasil não é a nossa realidade são os indutores enzimáticos, são os bloqueadores de canais de sódio, é o que tem, né, para a maioria dos pacientes, e como o doutor Fernando até comentou, ainda... Inclusive pacientes com epilepsia mioclônica juvenil que não deveriam estar usando carbamazepina sendo subdiagnosticados, né? Porque com a falta do diagnóstico correto aí acaba você prescrevendo carbamazepina e aí realmente vai levar o paciente, inclusive, a estado de mal mioclônico, etc., né? Aí nesses pacientes realmente a gente tem que fazer eletrocardiograma em todo mundo, sim. Acho que o assunto é palpitante, Fernando. A gente ficaria aqui horas e horas discutindo o tema. Uma coisa vai puxando a outra, muito gostoso de discutir.
O senhor está mudo, doutor Fernando. Sim. Isso, liga. Eu queria contar um caso muito rápido. Um paciente idoso com estenose aórtica muito grave, com um gradiente grande e tendo síncopes. Então, por causa disso, e a síncope foi determinante, houve a indicação da cirurgia cardíaca. No dia anterior à cirurgia, ele fugiu do hospital, ele não quis se operar. Aí, depois, em casa, a filha presenciou, com ele dormindo, uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Crise convulsiva tônico-clônica generalizada não ocorre em síncope convulsiva. Essa crise bem elaborada não é de síncope. Moral da história, o paciente não operou, viveu ainda mais uns 5 anos e depois morreu. Então, ver como é essa interface, aquele slide amarelo que você parou, eu achei talvez o mais importante de todos, que mostrou essa interface. Síncope e epilepsia como diagnóstico diferencial, mas também como comorbidade. Então, acho perfeito isso, porque eu mesmo, naquele caso, eu me lembro que eu insisti com o paciente para ele operar. E ele era epilepsia secundária a algum foco isquêmico que ele tinha. Então, veja que caso interessante. Prometo que agora eu vou ficar mudo. Eu tive um caso bem semelhante também, é um paciente com valvopatia aórtica, ele tinha uma prótese metálica, e na prótese ele tinha um mismatch de prótese, e ele começou a fazer uns quadros que a gente não sabia se era epilepsia ou síncope, foi bem semelhante até. Em resumo, a gente achou que não era da prótese, ele começou a tratar a epilepsia, né, a gente mandou para o colega da neuro, ele fechou o diagnóstico, começou a tratar, e ele começou, e parou, ficou bem o paciente, né? Só que lá, pelas tantas, ele teve uma hiponatremia, provavelmente secundária, não sei se é carbamazepina, né, Kátia, me ajuda, eu acho que é carbamazepina. Carbamazepina, sim. E a hiponatremia, ele começou a ter arritmia pela hiponatremia, então foi uma loucura neurocardiológica. Isso. Assim. Uhum. E aí, enfim, mas foi um caso bem ilustrativo, esse paciente acompanha comigo até hoje, está bem agora, sem epilepsia, com a válvula relativamente ainda estável e sem palpitação agora. Sim, eu acho que todos nós temos algum caso, né? Nós temos um paciente com epilepsia do lobo temporal por esclerose mesial temporal, que fazia a sistolia ictal, né? E aí essa sistolia ictal levava a síncope, né? Daí ele acabava desmaiando mesmo. E depois da cirurgia, né, por esclerose mesial temporal, fez corte de amígdala e hipocampectomia, tá ótimo. Tá livre de crises, livre de assistolias e tá ótimo. Excelente, mostrando como é o tratamento adequado, né? Quando chegar a hora da cirurgia, não tem que protelar. Se está definido, está definido. Eu achei legal esse comentário seu. Carlos. Fernando, acho que a gente já... Alguns pontos importantes. São discussões que a gente pode ainda em outras sessões aprofundar. Mas eu estou satisfeito, parabenizar mais uma vez o doutor Guilherme, a doutora Kátia, pela exposição, a você pela coordenação aí, pela iniciativa do evento, e por mim, estou satisfeito. Mas aí tem um detalhe, viu, Kátia e Guilherme? A gente já está se escalando para trabalhar com vocês. Então, a gente... Maravilha! Que independente do convite, a gente tem um ambulatório bastante movimentado, o Carlos é testemunha, e com todas as nossas dificuldades, que certamente são maiores que a de vocês, e vocês têm muito mais experiência, mas a gente tem um grupo de pacientes, talvez por ser um lugar mais pobre, a gente tem mais epilepsias bizarras. E acho que a gente vai bater uma boa bola, tenho essa impressão. Justamente, essa networking, assim, né, esse contato, e aí a gente começar a trabalhar juntos é o que é fundamental, né? É o que faz nós todos crescermos juntos, né? E é o que leva a gente para algum lugar. É justamente pensar fora da caixa, juntar cabeças pensantes de diferentes áreas, e aí a gente criar algo novo em cima disso, né? E se eu e o Carlos trabalhamos no hospital universitário, a gente vai se reunir e a gente vai entrar em contato com vocês. Eu queria agradecer penhoradamente, eu fiquei muito feliz. Eu não digo que superou as expectativas, porque depois que eu li aquele artigo da epilepsia com o destaque que deram a vocês, eu não podia esperar outra coisa. Então, para mim foi uma noite maravilhosa,
Vou tomar um pouco de vinho agora para comemorar. Dormir tranquilo, depois de tantas atrapalhadas em relação a esse negócio desse link que eu mandei errado e eu me penitencio mais uma vez. Mas eu acho que eu falei com vocês para ficar essa aula no nosso YouTube e as pessoas poderem ter acesso a uma informação tão qualificada quanto vocês. Muito obrigado, realmente. Nós que agradecemos o convite. Nós agradecemos, obrigado pela oportunidade. Então, as ordens, né? Obrigado a todos que participaram, os colegas aí de Alagoas, estou vendo o pessoal de Florianópolis aqui, a Renata, o Lucas, obrigado, enfim, todos, né, que estão junto com a gente aqui. Obrigadão. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Até mais.